Então, pessoal, continuando aqui com as nossas configurações de regra de firewall, né? Como a gente viu no vídeo anterior, a gente já tem algumas regras básicas, né, que são as regras bem comuns de acesso à internet configurado. Mas também um ponto interessante, pessoal. Bom, vocês viram que a gente bloqueou aqui conteúdo de games, mas vamos supor que eu tenho uma determinação que eu também não quero permitir na minha rede conteúdo de outro tipo de conteúdo. No nosso exemplo aqui eu vou pegar, por exemplo, search engines, tá? Só para exemplificar. Eu não quero que os meus usuários internos tenham acesso à categoria Search Engine, mas poxa, eu quero liberar algumas ferramentas de busca, né? Como que eu posso saber que tipo de classificação de categoria o TMG deu para o meu site, né? Isso é muito importante na hora de você resolver um problema, porque quando a gente faz uma regra com base em categoria, ela é muito ampla e às vezes eu não quero bloquear todos os acessos, né? Todo tipo de acesso àquela categoria. Então como é que a gente faz? A gente pode entrar numa categoria específica e todas as partes de categoria tem essa tabzinha chamada URL Category Override e Category Query, né? Todos eles, indiferente de qual que você busca. Então, o que é o Category Query? Aqui é onde você pode estar colocando, por exemplo, como que o TMG classificou essa URL. Então, por exemplo, se eu botar aqui o bing.com, ele classificou como Search Engines. Percebam? Se eu botar aqui facebook.com, ele classificou como blogs e wiki. E assim por diante. Então, vamos supor que eu não quero, eu bloqueei o Search Engine, mas eu quero que o Bing esteja liberado. Como que eu faço isso? Então, eu venho aqui no Search Engine, né? E dou um override na categoria. Eu adiciono aqui www.bing.com e coloco ele numa categoria que eu não bloqueei. Por exemplo, eu posso botar aqui numa categoria unknown, desconhecida. Pronto. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte: todos os meus sites com categoria de Search Engine estão bloqueados, com exceção do Bing, né? Esse foi um exemplo. Mas onde estão todas essas categorias? Mais uma vez, as categorias estão aqui, pessoal. Ó, blogs, botnet, chat, criminal activities, tem vários tipos. E pode acontecer de um site, que é um site legítimo, que a sua empresa tenha que acessar, foi categorizado num tipo que você bloqueou. E você precisa colocar aquele site especificamente numa lista de exceção. E é assim que a gente faz, ok? Um outro ponto, pessoal, lembra que eu comentei aqui do Web Access Policy? Então, essas regras que eu já configurei aqui, que são regras que envolvem os protocolos de internet, elas automaticamente vêm para cá, tá? Aqui no Web Policy eu não configuro, não crio regras, né? Ele é só uma maneira de apresentar de forma mais intuitiva e interessante. Mas nessa parte tem algumas configurações muito importantes. Primeiro, HTTPS Inspection. O que é o HTTPS Inspection? Muitos dos ataques, pessoal, são feitos hoje com base em certificado digital. Por quê? Para as ferramentas de análise, os firewalls, as ferramentas de análise, como o tráfego está todo criptografado, eles não conseguem abrir esse pacote, né, identificar o pacote e fazer a análise adequada. Então, os hackers e os ataques evoluíram e estão todos criptografados. Por isso que os firewalls também precisam evoluir. E o TMG ele é um firewall já que endereça esse tipo de problema. Então ele tem o HTTPS Inspection. Ele abre o pacote HTTPS, analisa o pacote, criptografa novamente e entrega para o seu usuário. Ok? Então você pode fazer toda essa configuração. Ele vem desabilitado por padrão e você pode estar habilitando. Ok? Você pode usar um certificado gerado pelo TMG ou, se você já tiver uma estrutura de autoridade certificadora no seu domínio, na sua rede interna, você usa
a estrutura do seu domínio, ok? Pode também criar exceções. Por exemplo, não é muito ético a gente criar análise de inspeção para os sites dos bancos, né? Isso pode gerar algum tipo de problema de invasão de privacidade, algum problema legal. Você tem que consultar o departamento legal da sua empresa, mas não é muito comum a gente ver esse cenário. Por quê? Porque o administrador de rede, ou o próprio administrador do firewall pode colher e pegar dados sigilosos pessoais de contas bancárias do usuário. Então a gente normalmente coloca essa lista de exceção. E não só isso, pessoal, a gente costuma também notificar os clientes, né? No TMG Client, que é o clientezinho que a gente instala nos clientes, quando o seu usuário estiver acessando, ele vai receber um alerta que aquele tráfego está sendo inspecionado, tá? Também é interessante vocês considerarem esse cenário. E também ele faz uma verificação também do nível do certificado, porque para verificar se o certificado é um certificado válido, se ele é de uma autoridade certificadora que você confie, para proteger mais ainda o seu ambiente, ok? Ele está dando problema aqui que eu tenho que gerar o meu certificado. Então vamos gerar o certificado, ok? Certificado está gerado. E aí a gente aplica a política. Um outro ponto é o Malware Inspection, né, que a gente citou naquela configuração. Ele é uma ferramenta que ele vai analisar com base num serviço da Microsoft, que é um serviço gratuito, ok? A Microsoft tem esse serviço. Você tem que ter o seu firewall, você tem que ter assinatura, mas ele é um serviço que o seu Internet Explorer já tem também, que é a SafeNet. Então você vai colocar aqui, habilitar a sua inspeção de malware, ok? Também pode criar seus sites de exceção, e aqui tem todas as regras configuradas por padrão. Normalmente a gente deixa essas regras configuradas com as configurações default que ela atende normalmente. Fica só atento, pessoal, que a licença, que ele tem uma licença específica, que é a licença de Malware Inspection, ok? O outro é o web caching, né? Ele fazer cache do conteúdo web. Isso também é um ponto muito interessante e muito importante. Por quê? Porque é aqui que a gente vai começar a economizar banda também. Então, configurar o cache de web é importante, porque existe um padrão no acesso à internet, e o firewall pode trabalhar de maneira muito eficiente esse padrão. Então ele pode, os sites mais comuns, as imagens que não alteraram ainda, que ainda estão no prazo de validade, eles vão estar armazenados no cache local da máquina, quer dizer, vai consumir menos o link. Essa é uma configuração que economiza sua banda de internet. Ok? Ela é importante você estar se preocupando com ela. E aí você bota a configuração de acordo com o tamanho da sua empresa, né? E o número de usuários. E aí você cria a sua configuração, manda aplicar e aplica todas essas configurações. Como a gente mexeu em cache, mexeu em algumas coisas, ele pede para você restartar o serviço do firewall para poder ativar. E com isso a gente faz as configurações iniciais e básicas de acesso ao firewall, né? Dos seus usuários saindo com regras de saída, de performance, de segurança, de saída da sua rede para a internet.